Pronto. Para a gente poder... Não sei se todo mundo vai estar com a gente aqui hoje, mas é, é bom gravar para que o pessoal que não está aqui com a gente veja depois, certo? Pessoal, como foi passar da aula de ontem para a aula de hoje com todas aquelas cascas reveladas? Deixa eu ouvir como que foi, quem quiser falar. Eu tinha mutado todo mundo. Ah, Calma tá. aí. Deixa eu desmutar todo mundo. Tá. Aí, perguntei para desmutar. Quem quiser falar, por favor, vai ser muito interessante para eu ter um retorno do que foi aquele conteúdo. Como eu falei, aquele conteúdo todo de ontem é inédito. É inédito. Não tem lugar nenhum aquele conteúdo. Eu queria muito saber como foi para vocês receber aquele conteúdo ontem. Alguém se habilita a compartilhar? Vamos ver. Ninguém? Não acredito. Só dar mais um tempinho. A Alessandra liberou o microfone. Você quer compartilhar com a gente, Alessandra? Eu liberei o microfone? Sim. Bom dia. Bom dia. Quer aproveitar e falar? Você assistiu a aula ontem? Assisti. Como que foi para você, Ale? Ah, foi bem confuso, assim. Eu me senti um péssimo ser humano, porque é tanta casca, né? Olha, o objetivo não é a gente se sentir péssimo, é simplesmente olhar para a gente em verdade, saber quais são os pontos de melhoria, o que a gente deve colocar em prática para que a gente possa evoluir. Tem uma máxima da Cabala que fala o seguinte: se Deus quisesse que a gente fosse perfeito, ele teria feito a gente perfeito. Sim, Tá? eu tô na luta agora de identificar todas essas cascas, né? Sim. A aula de hoje vai ajudar imensamente, porque eu trabalhei bastante a teoria ontem das cascas para a gente poder hoje saber o que a gente faz que pode ativar a casca e quais são as atitudes para a gente poder desprender dessas cascas. Então, hoje, acredito que vai trazer um bom alento aí para o seu coração. Que bom, vamos fechar essa ideia hoje, então, né? Vamos sim. Gratidão, Ale, muito obrigado. Obrigada. Ontem à noite eu falei, vou até ouvir o Olângelos hoje. Ouvi primeiro da limpeza, depois eu falei, vou ouvir. Que eu ouvi? Coloquei o da limpeza, dormi, acordei, estava tudo desligado. Eu falei, vixe, vou colocar o outro. Aí coloquei o Ângelos mesmo, adormeci de novo, acordei de madrugada, com fone no ouvido. Uau! Nem O Alan consegui ouvir. Angelos, o Alan Angelos tem esse poder na gente, ele derruba. Tava precisando, né? Exato, exato. Maravilha, Ale. Muito obrigado por ter compartilhado um pouco comigo, para eu saber como começar a aula. E foi muito bom porque a gente vai começar a nossa aula hoje falando. O tema dela são as ações imperdoáveis que geram escassez, mas é claro que eu vou entregar quais são as ações para poder contornar isso. E é muito baseado na nossa aula de ontem, tá? Ok, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, querido. Um grande abraço. Um abraço. Pessoal, vamos começar então a nossa aula, papel e caneta na mão, para a gente poder anotar todos os insights. Hoje também vai ser muito importante ter esse papel e caneta para anotar os insights, porque hoje a gente vai traçar essa estratégia de como que a gente então fica livre das cascas que a gente pôde perceber, sintonizar nelas ontem, tá? Eu costumo falar que a Cabala, ela é uma espiritualidade muito prática, muito direcionada para a nossa vida e para a transformação do nosso ser. Mas não tem como a gente transformar a nossa vida se a gente não olha para a gente em verdade, em totalidade, tá? Quando a gente começa a olhar para a gente e começa a perceber aonde estão as nossas falhas, a gente começa a ter, na verdade, ferramentas para a gente poder transformar a nossa vida. Lembra, dor é recurso. Quando a gente identifica com algo que nos conecta com alguma dor ou com uma versão um pouco diferente de nós, é porque a gente está tendo, então, ferramentas na mão para que a gente possa transformar a nossa vida, tá? E hoje isso vai ficar muito mais claro. A gente vai revisitar aquelas cascas, mas com o olhar de como eu faço para transformar a minha vida, para, de fato, romper com essas cascas
para liberar aquela minha potência divina. A gente vai falar um pouquinho também de cada uma dessas potências hoje. Então, muito importante papel e caneta na mão, tá? Pessoal, a primeira delas, né, a primeira casca era a casca da ilusão, e a gente começou com ela. Hoje, a gente vai entender qual é a ação que se faz quando essa casca está ativa, que tira completamente a nossa prosperidade, tá? Veja bem, essa casca ela está conectada com uma esfera divina que chama Malkuth ou Malhut, tá? Que significa reino. Quando essa casca ela está ativada, a gente passa a viver então sem propósito na vida. A gente acorda e não sabe por que está acordando. A gente trabalha, ganha dinheiro, faz dinheiro entrar na conta, mas não sabe, além do pagar as contas, não tem mais alguma outra coisa profunda. E a vida pode começar a ficar muito sem graça. Como o nosso intuito aqui é fortalecer o nosso espírito e prosperar através dessa força, minhas maiores cascas é a distração. A gente vai falar bastante sobre ela hoje, tá, Roselice? A gente vai falar muito sobre todas, porque se você perceber, a gente tem um pouquinho de todas, mas tem aquela ou aquela casca que a gente é mais apegado a ela, é onde nosso inimigo está nos atacando ali, tá? Agora, a gente vai falar da primeira casca, que é a da escravidão. Pessoal, quando uma pessoa está escrava dessa casca, quando o adversário está colocando a pessoa nessa escravidão, é muito importante a pessoa conectar com propósito. E como que a gente conecta com propósito? Eu acredito que todos aqui queiram prosperar. São 7 dias para a gente liberar as chaves da prosperidade. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para tudo da nossa vida, tudo, absolutamente tudo, como um sinal, como Deus conversando com a gente para nos direcionar, para fortalecer a gente dentro do nosso propósito. Então, por exemplo, dentro dos meus propósitos, tudo eu consigo enxergar Deus atuando nesse propósito, absolutamente tudo. Então, se eu vou assistir uma série na Netflix, eu escolho a dedo o que eu vou assistir e eu vou assistindo aquele conteúdo e conectando com o conteúdo da aula, por exemplo. Mas porque eu já fui treinando o meu propósito, eu fui fortalecendo o meu espírito. Quando eu vou conversar com alguém, eu simplesmente não só converso com essa pessoa. Eu converso com essa pessoa, mas eu vou observando naquela pessoa como que ela recebe o que eu estou conversando. Quais são as resistências que ela coloca ao conteúdo que eu estou trazendo na conversa. Por quê? Porque o meu propósito é estar aqui disseminando a luz para vocês. Então, tudo que eu faço tem esse caráter. Isso é viver em propósito. Quando uma pessoa quer prosperar, se ela está conversando com alguém, ela está com foco na prosperidade, no propósito. Talvez aquela pessoa seja alguém para trazer para a base de networking dela. E aí, quando a gente fala no meio social, isso influencia diretamente essa casca. As pessoas que a gente convive mais, aquelas pessoas que a gente coloca muito forte no nosso ciclo de amizades, pessoas que a gente namora, amigos muito próximos, muito íntimos, a gente tem que estar muito atento em quem são essas pessoas que nós escolhemos para estar do nosso lado. Porque no momento em que a gente toma a vida, a gente olhou muito para tomar a vida na aula dos ancestrais. A gente olhou, a gente tomou a força de pai e mãe, de Abba e Ima, a gente tomou essa força para nós, para que a gente pudesse olhar para a nossa vida com força, com a força máxima que nós temos no nosso DNA espiritual. Agora, muitas pessoas conseguiram visualizar seus sonhos, seus desejos, conseguiram visualizar aquilo que elas querem manifestar, querem realizar, mas agora é hora da gente começar a libertar da escravidão que prende a pessoa para não ir em direção ao próprio sonho. Porque, perceba, luz... Lembra do conceito de luz circundante? Que é tudo que a gente precisa para manifestar o nosso sonho, já está circulando o nosso campo vibracional, esperando que a gente se abra. Então, força e luz nós já temos. A força, a gente já conseguiu lá na aula dos ancestrais. Olhando os nossos ancestrais e buscando isso para a nossa vida. Tá? Então, agora, o que a gente precisa? Propósito. E viver o propósito significa enxergar o seu propósito em todas as suas interações com a vida. Quanto mais conectado com o seu propósito você está de forma consciente,
mais a luz vai entregar para você conteúdo, e conteúdo rico para você poder viver o seu propósito. Agora, qual é o propósito de vocês? Tem muita gente que fica um pouco agarrado na parte do propósito, porque quer encontrar o propósito da alma, quer encontrar aquela grande missão. Missão é uma coisa, propósito é outra. A gente sabe que o nosso propósito, enquanto ser vivo, ser humano, é gerar luz para a nossa vida a ponto de transbordar e essa luz poder impactar outras pessoas. Não só a gente gera tanta luz que aquilo é excedente, aquilo transborda e vai, então, impactar a vida de outra pessoa. Ou então da nossa casa, das nossas plantas, dos nossos animais. Aquilo vai transbordando e por onde a gente passa, nós vamos impactando positivamente a vida de outras pessoas. Agora, para isso, nós precisamos de propósito. Nós já sabemos, ok, eu estou aqui para gerar luz. Agora, como você vai gerar essa luz, está a seu critério. E é cabalístico o que eu estou falando. Parece autoajuda, mas não é, é cabalístico. Eles contam a história de Bilam, que era um grande mago não muito bom, e um grande rei pagou ele, falou, olha, eu te dou a fortuna que você quiser se você amaldiçoar o povo de Israel. Israel estava montando os seus acampamentos e estava se tornando um povo forte, estava prosperando muito, e começou a incomodar no sentido de despertar medo de alguns reinos que estavam ali no entorno do acampamento de Israel. Um desses reis, sabendo da grande fama de Bilam, que ele conseguia amaldiçoar qualquer coisa ou pessoa, ele disse para Bilam que, olha, toma aqui o seu dinheiro, eu te dou uma carta branca para você cobrar o que quiser, desde que você amaldiçoe o povo de Israel. E aí Bilam fala, espera essa noite, porque eu vou conversar com o Criador para saber se eu posso amaldiçoar ou não o povo de Israel. E aí a história começa a ficar um pouco estranha. Porque como que um mago negro, o mago das trevas, ele vai, então, diretamente com o Criador? E aí a gente pega essa parte, porque vai fazer sentido no final dessa história para a gente encontrar o nosso propósito. Chegou a noite, ele foi até o Criador e falou, Criador, tem aqui na minha casa o enviado de um rei que quer que eu amaldiçoe o povo de Israel. E ele quer me pagar muito bem. Eu posso amaldiçoar o povo de Israel? E o Criador disse, não. Eu, pessoalmente, abençoei o povo de Israel. E você não pode amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele não contou para o enviado do rei a resposta do Criador. Ele disse, olha, vá, fique lá tantos dias, depois retorne, porque eu vou ter a resposta que a gente precisa. E quando esse enviado retornou, ele foi até o Criador de novo e falou, Criador, eu posso? Ontem eu não podia. Hoje eu posso amaldiçoar o povo de Israel? E o Criador disse, olha, você pode ir até Israel, mas você não pode amaldiçoar. E Bilam achou que ele conseguiria passar um pouco a perna do Criador, quer dizer, olha, agora eu já tenho permissão para ir até lá. Quando eu chegar até lá, eu vou encontrando novas formas de perguntar ao Criador, eu vou usando a minha astúcia para que eu consiga o meu intento e consiga o dinheiro desse rei, porque vai mudar a minha vida. E assim Bilam foi tentando. No meio do caminho apareceu um anjo enviado do Criador, e esse anjo quis matar o Bilam, porque o Bilam estava indo com a mula dele em direção ao acampamento de Israel, e a mula desviava o caminho, o anjo estava desviando o caminho da mula. E Bilam forçava a mula a voltar para o caminho correto. E ele fez isso mais ou menos 3 vezes, até que, por fim, ele se irritou com a mula e bateu muito na mula. E o anjo se irritou com aquilo e falou, a próxima chicotada que você der nessa mula, eu vou cortar sua cabeça com uma espada. Anjos não são tão bonzinhos, tá, galera? A definição de bom e mal é muito nossa. Anjos cumprem ordens, anjos cumprem funções. E o anjo disse que mais uma chicotada no lombo da mula, Bilam teria a cabeça cortada. E aí ele se lançou no chão, quando o anjo se mostrou para ele, e falou, me perdoa, se eu soubesse que você estava aqui, ou se eu soubesse que isso era um crime, eu não teria feito. Bilam tinha muitas palavras na boca. Ele conseguia contornar situações. E hoje falou, para onde você está indo? Por que você está forçando a mula aí para um caminho que não é o destino que o Criador quer que ela vá? Ele disse, eu estou indo até Israel. E o anjo fala com ele, olha, você pode ir para Israel, desde que eu vá com você. Aqui nós temos outra grande questão para o final dessa história. E aí Bilam chega lá em Israel e ele não consegue
amaldiçoar o povo de Israel. Acontece uma série de questões, ele não consegue amaldiçoar, ele acaba abençoando o povo de Israel. E os sábios contam para nós essa história de Bilam, para que a gente perceba primeiro uma coisa: não existe ninguém que Deus não está acompanhando. Segundo ponto, não existe caminho errado. Você pode escolher qualquer caminho para manifestar sua prosperidade. O que você precisa para garantir? Não existe. Tem muita gente que fala, se eu fizesse medicina, se eu tivesse feito um curso X, hoje eu estaria mais feliz. Se eu não tivesse pedido demissão do meu emprego e começado o meu próprio negócio, hoje eu estaria mais feliz. Ou se eu tivesse aberto um negócio diferente do que eu tenho hoje, talvez eu estaria mais rico, mais próspero. E diz a Cabala que isso é uma inverdade, é uma mentira. Porque não existe caminho que o sucesso não possa se manifestar. Qual é a garantia que nós temos para que esse sucesso se manifeste? Convidar a luz para ir junto conosco naquele caminho. É a primeira ferramenta, a primeira ação para a gente poder sair dessa escravidão. É ter um propósito, sair da ilusão de que eu tenho que escolher o caminho certo, o ideal, aquele que é infalível. Porque, primeiro, não existe caminho infalível, não tem um caminho da qual o seu sucesso está garantido se você não chamar a luz para ir com você. E esse convite deve vir falado. Luz, vem comigo, vamos juntos comigo para manifestar a minha prosperidade. E assim você vai se lembrando cada vez mais do seu propósito, você vai se conectando com todas as ações do seu dia, com tudo que te acontece, você vai começando a perceber que são lições do universo, são presentes do universo para que você prospere ainda mais, para que você apare as arestas ou fortaleça aquilo que já é forte, fortaleça as suas qualidades, mostrando aquilo que você realmente é muito bom, para que você foque cada vez mais naquilo que você é muito bom ou boa. Agora, a ação imperdoável é viver sem propósito. Hoje, ninguém pode sair dessa aula sem colocar muito firme, de forma clara, com clareza. Escreva no seu caderno: o meu propósito é prosperar. Mas prosperar quanto? O que você quer com esse dinheiro? E a gente tem uma tendência a achar que desejar é ruim, que desejar muito é negativo, não é bem visto pela espiritualidade. Isso é uma mentira. Porque quando a gente olha para tudo que o Criador criou, primeiro, tudo que ele criou em abundância. Ele não criou pouca coisa. Ele não criou coisas medíocres. Ele não criou pouco para parecer que ele era bonzinho para as outras pessoas. Ele não se fez de falso humilde. Ele criou tudo com riqueza, com abundância, com prosperidade. E se nós somos imagem e semelhança do Criador, por que a gente insiste em meio que acreditar que desejar muito, desejar em abundância é algo negativo? É claro que se isso está conectado com o egoísmo, que é uma das casas, quer dizer, eu quero criar abundância só para mim, aí a gente tem um pequeno problema nas mãos. Mas o fato de desejar e desejar em abundância é algo ok, é algo desejado, inclusive, por nós. E outra, você só existe porque o Criador desejou a sua vida. Ele desejou. O Criador não precisa de nós. Nós não temos nada a oferecer ao Criador. Ele nos criou porque ele desejou. Então, desejar e desejar em abundância é algo divino, porque o nosso Criador assim o fez. Então, coloca um propósito na sua vida, coloca que você deseja prosperidade, mas coloca com clareza o quanto de prosperidade você quer. Qual vida que você deseja viver? Qual vida que você desenha, que você vai contar a história com a sua vida, que vai fazer sentido para você? Qual vida que merece ser vivida? É o primeiro ponto. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Hoje não tem ninguém com câmera ligada, hein? Puxa vida. Deixa eu ver. Tá fazendo sentido? Maravilha, muito obrigado. Roselice está com a câmera ligada. Muito obrigado, Rô. Sim, a Sheila está falando que está fazendo muito sentido. Maravilha. Pessoal, então vamos para a segunda atitude, que é imperdoável, que gera escassez na nossa vida, e como que a gente vai fazer para transformar isso na nossa vida. A segunda ação é atuar desconectado.
É não se conectar, não se permitir conectar profundamente, em profundidade. Com o quê? Com a minha própria vida, com as pessoas e com os meus sonhos. Uma pessoa, perceba, é caráter de repetição. Todas as pessoas que prosperaram na vida, tirando aquelas que já nasceram herdeiras, né? Mas até esses que nasceram herdeiros foram ensinados a se conectar profundamente com o dinheiro. E aí a pergunta é, nós estamos profundamente conectados com o nosso objetivo? Responda para você, sabe? Você está profunda, intensamente conectado com o seu sonho? Você vive o seu sonho? Você se alimenta do seu sonho? E alimentar mesmo, de você lê, você escuta, você fala do seu sonho? O quanto você tem se entregado em conexão para o seu próprio sonho? Ou o seu sonho hoje te cansa? O seu sonho hoje te traz uma sensação de cansaço, uma sensação de que você está dando murro em ponta de faca, porque talvez você está acumulando derrotas até aqui. É muito importante a gente reconectar, limpar a história que nós temos com o nosso sonho, limpar mesmo, fazer um techuvá, que é como os antigos sábios chamavam, que é essa limpeza, esse retorno. Techuvá significa retorno, retorno à origem. O que te motivou a ter esse sonho? Sonhos são manifestações da alma, do seu espírito. Se você deseja ser um homem muito rico, uma mulher muito rica, a sua alma deseja isso. E desejos da alma são poderosos demais. Eles mudam toda a realidade. Mas para que isso aconteça, você tem que se conectar profundamente com o seu sonho. Conexão profunda com as pessoas. Tem uma máxima da espiritualidade que diz para a gente que nós só conhecemos o nosso reino através das pessoas que vivem no nosso reino. E aí gera a pergunta: nós estamos de fato conectados profundamente com as pessoas da nossa vida para receber um retorno do nosso reino puro, cristalino, conectado com a verdade? Quando a gente estava na aula de ontem dos dois universos, que o meu universo espelha o universo do outro, eu estou agindo em verdade na minha vida para iluminar a verdade do outro, para que eu receba a verdade cristalina sobre como está o meu reino, como está o meu reinado? Então, quando eu evito conexões profundas com pessoas, situações, sonhos, com a minha própria vida, eu estou dizendo para o universo, eu estou contente com o que eu tenho. Eu até desejaria mais, mas eu não estou tão disposto assim a manifestar isso, então eu não me conecto. Eu não me conecto profundamente, eu não gero conexões profundas e verdadeiras, nem com o meu próprio sonho, nem com as pessoas e nem com as situações. E muitas das vezes a gente faz isso porque tem uma criança ferida por dentro, mas que a gente cura olhando para os nossos ancestrais, pegando força dos nossos ancestrais, olhando para a vida, recebendo a força de todos os nossos ancestrais atrás de nós, a gente se posiciona corretamente na vida e vai em direção aos nossos objetivos, mas conectado com eles. Então, anota no caderno o que eu posso fazer para me conectar mais profundamente com 3 coisas todos os dias: com a minha própria vida, com os meus sonhos e com as pessoas. Assim a gente evita uma ação que é imperdoável. Gente, tudo que eu estou falando é imperdoável. Aquela pessoa que quer manifestar riqueza, prosperidade em abundância na vida, ela precisa se... É isso que eu ia falar. As pessoas que são abundantemente ricas, mas que não nasceram ricas, essas pessoas são profundamente conectadas com as pessoas. É impossível ignorar uma pessoa que hoje construiu a própria riqueza. E perceba que essa pessoa... Pode repetir, por favor? Claro, Sheila. Ah, como eu faço para me conectar? Será que eu consigo escrever no chat? Eu acho que eu consigo, hein?
como eu posso me conectar profundamente com minha vida, os sonhos e as pessoas. Deixa eu só mudar aqui, porque é conectar profundamente todos os dias. Mandei aí, pessoal. Quando a gente quer prosperar, essas ações são imperdoáveis. As pessoas que conseguiram manifestar a sua riqueza através do seu próprio esforço, dedicação, inteligência e bênção da luz, essas pessoas elas têm essa característica em comum, elas se conectam. E elas se conectam profundamente com as pessoas. Vocês já repararam isso? Que essas pessoas elas vão fundo, elas não conversam raso. Você encontra com uma pessoa... Eu tenho muitos amigos que são também muito ricos e quando eu conheci essas pessoas, é como se eu já tivesse conhecido elas há muito tempo. Eu me sinto super confortável desde o primeiro momento em que eu conheci. A conexão é forte, é profunda, é intensa. E dali já sai um convite para fazer uma trilha, dali já sai um convite para fazer um jantar. Sabe? A pessoa te recebe com intensidade. Será que a gente é assim na nossa vida? E por que eu falo isso? Porque essa é uma das chaves para manifestar muita prosperidade na vida. Porque essas pessoas aprendem com os erros dos outros, aprendem com os acertos dos outros. Percebe que estar conectado com as pessoas, só o fato de ter pessoas e conexões profundas na vida é que faz com que a vida seja rica e abundante. Dá sentido para aquele dinheiro, dá sentido para aquele reino que a pessoa está construindo. Essas pessoas também são extremamente conectadas com os próprios sonhos. Não tem nada que aquela pessoa faça, fale, que não seja conectado com o seu próprio objetivo, com o seu próprio propósito. Percebe? Então, esse é o ponto 2. Qual é o ponto 3, pessoal? Aquilo que nós não podemos fazer de jeito nenhum para que a gente possa, de fato, sair desses 7 dias já pronto para manifestar riqueza, se já não manifestando. Terceiro ponto, terceirizar a responsabilidade dos meus resultados. Uma pessoa que está conectada com essa casca, ela vai terceirizar o resultado, vai terceirizar a responsabilidade sobre os resultados. Nunca está 100% na mão dela a responsabilidade pelos resultados. Sempre tem alguma coisa a mais. É o governo, é a política, é a economia, é a crise, é o país em que eu estou, não tem investimento, não tem ninguém acredita no meu sonho, meus amigos não me ajudam, minha família me põe para baixo. Sempre tem alguém. E não é que não tem, porque desafios vamos ter. Lembra que eu falei sobre a ativação do guerreiro? A jornada, ela precisa que você ative o seu guerreiro, porque ela não vai ser fácil. A jornada até a riqueza, ela não é fácil, mas ela pode ser e deve ser divertida. Deve te causar paixão, a gente vai chegar lá. Deve causar paixão na sua vida. Agora, para isso, você não pode terceirizar o seu resultado. Não pode. Mesmo que vão ter pessoas, situações, crises para te impedir. Se você acha que não, vem para cá, aterriza um pouco, porque vai ter. Agora, aonde que está a ação imperdoável? Quando eu coloco a responsabilidade do meu resultado, a responsabilidade, não é culpa, a responsabilidade dos meus resultados nessas situações ou pessoas. E não trago para mim essa responsabilidade, que é, olha, independente do que aconteça no mundo exterior, eu, Felipe, estou com a minha bússola interna ativada, o meu coração ativado no meu propósito, e eu vou fazer o que deve ser feito. Pode ser que eu atrase um pouco o meu resultado pelo que aconteceu, mas eu vou manifestar o resultado que eu quero. Porque eu sou o único responsável. E eu chamo a luz para ir comigo. Porque sem ela não tem sucesso. Eu chamo a luz para ir comigo, para que ela me direcione para o sucesso, para que aquilo que deve acontecer aconteça, para que eu tenha força para superar todos os desafios e obstáculos. Por quê? Porque eu sou o responsável pelos meus resultados.
Uma pessoa que terceiriza o resultado, ela fica uma expert, ela fica completamente mestre em dar desculpa. Eu não consegui porque eu estou doente, eu não consegui porque eu estou com muito trabalho, eu não consegui porque eu estou muito preocupado com fulano ou beltrano, eu não consegui. Quer dizer, aquilo é mentira? Não. Mas quando ela se posiciona dessa forma, que é posicionamento, nós estamos falando sobre posicionamento. No momento em que me posiciono dessa forma, eu estou terceirizando os meus resultados. Eu estou tirando de mim o poder de manifestar o meu sonho. E estou dando isso de mão beijada para o outro. Ação imperdoável. Pessoal, quarta ação imperdoável. Essa é interessante. Antes de eu falar dela, eu quero contar uma historiazinha que vai ilustrar um pouco ela. É uma história que não é verídica, tá? Mas ela vai ilustrar muito bem isso. Um rapaz foi num posto de gasolina e tinha umas tábuas de madeira. Em cima dessa tábua tinha um cachorro deitado em cima e o cachorro chorava baixinho. Sabe aquele choro baixinho de cachorro? Que vai ali sendo dado e tal? E ele observou aquilo, ficou um pouco assim, o que será que está acontecendo com aquele cachorro? Mas não falou nada. Só que todas as vezes que ele ia abastecer naquele posto, lá estava o cachorro, em cima daquelas madeiras, e chorando baixinho. Tem que um dia ele falou assim, olha, eu estou notando que aquele cachorro chora toda vez. Ele está doente? O que está acontecendo com esse cachorro? E aí o frentista falou, não, ele não está doente. Ele gosta muito de ficar ali naquela madeira, mas a madeira tem um prego. E aquele prego espeta ele, então ele chora ali o baixinho, porque dói um pouco, mas ele fica ali. Mas como assim, gente? Esse cachorro, por que esse cachorro simplesmente não sai dali? Por que aquele cachorro não muda de lugar? E o frentista falou, porque não está incomodando o suficiente. Porque se tivesse incomodando o suficiente, ele sairia. Qual é a ação imperdoável? A gente ficar confortável na escassez. Lembra que eu falei ontem sobre como que Deus fez com que Moisés virasse o líder do povo do Egito? Ele foi convidando, e Moisés foi falando o quê? Dando desculpas. Ele estava mestre em dar desculpas. Falava, eu sou gago, eu não estou pronto, eu matei um soldado, eles não vão me ouvir, eu sou conhecido como um egípcio, não como um judeu, eles não vão me dar atenção, eles não vão me ouvir, barará, barará, barará. Ele dava uma série de desculpas para o Criador. Até que o Criador fez o quê? Conectou Moisés com a ira. Ira sobre o quê? Sobre aquilo que precisava ser mudado. No caso de Moisés, o Criador conectou ele com a ira do sofrimento do povo dele, o sofrimento do povo judeu, que estava sendo açoitado, ficava sem comer, trabalhava dias, horas, assim, quase que o dia todo, sem direito a nada, a ponto de morrer trabalhando, e ele lá dando desculpinha. Então, o Criador fez com que Moisés visse de uma única vez todo o sofrimento de todas as pessoas, para que ele sentisse o incômodo, o prego fincou fundo. Sabe como? O prego entrou na carne. E aí o Moisés disse, chega, basta, essa história acaba comigo. Então, a gente tende a ficar confortável na escassez. Por quê? Porque exige, de fato, um certo equilíbrio, um jogo de equilíbrio, para que a gente fique confortável, mas continue prosperando. Mas a gente nunca pode permitir que a escassez, a falta, e aqui eu estou falando até assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida até estável, mas ela quer mais. O fato dela não ter manifestado ainda aquilo que ela quer viver, que ela sabe que ela pode, isso deve incomodar a pessoa, ela deve se treinar para isso incomodar ela profundamente. É muito interessante porque tem o Holo Angelus Prosperidade, que é com o anjo CLA. A última letra do nome do anjo é uma letra que ela tem 3 espetinhos, assim, como se fosse uma pequena coroa, exatamente assim, na última letra. E esse espetinho, e a gente lê da direita para a esquerda, o hebraico. Então, na nossa visão, é como se fosse a primeira, mas para o hebraico é a última. Então, ela tem um espetinho, assim, que é chamado de grilhão de Deus. O anjo CLA, o anjo da prosperidade, aquele que leva
toda a riqueza do mundo só chega para as pessoas através do anjo celiar. O Criador deseja, ele emana a riqueza, e é o anjo celiar que leva essa riqueza até a pessoa. E essa última letra tem esse grilhão, que é chamado de grilhão de Deus. Por quê? Porque precisa incomodar. É o grilhão de Deus, precisa de entrar na carne e a pessoa dizer, peraí, não, eu não quero mais isso. Acaba aqui, acaba hoje. Então escreva no seu caderno, a vida que eu levava acaba agora. A minha escassez acaba agora. Eu encerro com essa história de acumular frustrações, acumular derrotas, acaba agora. Eu não aceito mais ser um derrotado, uma derrotada. E não aceite. Fale até que isso mexa com a sua fisiologia. Isso é uma ferramenta. Fala que você não aceita até o seu coração acelerar, até você aumentar a sua frequência da respiração, até isso mexer com o seu corpo. É muito importante que você chegue no basta. Porque é a quarta casca que faz com que a gente fique confortável na escassez. Pensa que sacanagem. Que é a casca, eu não estou lembrando agora quem foi, não sei se foi a Sheila, mas que falou que a casca dela é a procrastinação. A procrastinação é o medo de confrontar o próprio ego. Quando a gente fala, a riqueza começa depois da zona de conforto. A Kabbalah diz que a vida começa depois do nosso ego. Por quê? Porque a gente vai contando histórias para nós mesmos que nos prendem exatamente aonde nós estamos. E tudo é história. Anota isso, é outra chave. Tudo é história. Você conta uma história que te prende na sua realidade hoje. Muda a história. Quase que eu falo um palavrão. Estou empolgando. Muda a história. Conta uma história diferente. Se revolta. Tem outra, só para fortalecer essa chave, os sábios contam para a gente que a gente deve ter uma relação com Deus de muito respeito, mas existe algo que o Criador gosta muito numa pessoa. Isso é verdade. Ele gosta de pessoas que, de certa forma, se revoltam um pouco com ele. E eu posso provar. O Criador era apaixonado por Moisés. Apaixonado por Moisés. Por quê? Porque quando ele recebeu a tábua das leis, ele foi descendo em direção ao povo de Israel para entregar as tábuas das leis, eles estavam adorando um bezerro de ouro. E o Criador viu aquilo, Moisés viu aquilo, e muita gente interpreta que Moisés quebrou a tábua das leis, porque ele estava bravinho com o povo, porque o povo estava adorando o bezerro de ouro. Só um minutinho. E que eu não acredito no meu potencial, porque tive vários fracassos, e às vezes preciso que... Deixa eu abrir? Preciso que pessoas à minha volta falem do meu potencial. Aí, Sheila, nós temos uma questão muito interessante que a gente trabalhou ontem, que eu quero deixar ainda mais claro hoje. Potencial é uma maldição. Ter potencial significa que você tem energia estocada, você tem muito potencial para criar muitas coisas. E a pessoa que tem muito potencial, ela não está criando. Só que é confortável para a gente ouvir das pessoas o quanto nós somos bons, o tanto de potencial que nós temos para mudar a vida das pessoas. Isso acalenta o nosso coração, isso acalenta o nosso espírito, mas coloca a gente na não ação. Por quê? Eu já recebi a recompensa. Eu já ouvi que eu sou muito bom, eu já ouvi que eu tenho um potencial muito grande para criar. Percebe? Quanto menos potencial, vamos trabalhando na lógica, quanto menos potencial você tem, mais coisas você está construindo, porque você pega a energia em potencial e coloca ela na prática, na ação. Você faz acontecer. Então, não, quando alguém falar com você assim, Sheila, você tem um potencial incrível, você tem que falar com ela, não me diga mais isso. Porque eu sou uma realizadora, eu não tenho potencial, eu crio, eu sou uma criadora.
Eu sou uma acabativa, eu tenho acabativa. Eu coloco o meu sonho em prática. O que você deve querer ouvir das pessoas é como você é rica, como você é realizadora, como você é próspera, como você é uma mulher boa, que faz se destacar, que faz caridade com seu dinheiro, você tem justiça social e espiritual. Como que você mudou a sua história. É incrível como que você cresceu tanto em tão pouco tempo. Agora, quando a gente escuta, temos um grande potencial, isso é de fato um grande carinho na nossa alma, mas prende a gente na não ação. Não se contentem com potencial. E eu falo isso de cadeira, pessoal. É um ensinamento cabalístico, mas a minha vida inteira era o que eu, Felipe, ouvia. Eu ouvia de todas as pessoas que eu conhecia. Como você tem um potencial incrível. Nossa, você é tão dedicado à espiritualidade. Olha, você vai fazer coisas grandiosas. Você tem um grande potencial. E aqui eu pensava, poxa, eu acho que eu tenho sim um grande potencial, né? Nossa, realmente eu me dedico tanto, eu estudo tanto, pronto. A ação foi feita. Eu tive o meu retorno, eu tive o meu benefício. Então, não se contente com potencial. Agora, qual a história que eu estava contando, hein, galera? Sobre Moisés. Então, a tábua das leis. Quando Moisés estava descendo, entregando as tábuas, ia entregar as tábuas da lei para o povo judeu, ele chegou lá e viu que eles estavam adorando o bezerro de ouro. O Criador disse que estava irado com o povo e que o Criador mataria aquele povo e iria encontrar outras pessoas para Moisés liderar. Eis a resposta de Moisés para o Criador. Ele falou, Criador, se você é um Deus que vai matar o meu povo, você não é um Deus para ser seguido. E aí ele pega as tábuas e quebra as tábuas. E ali o Criador percebe o amor que Moisés realmente tem pelo seu povo. Ele se tornou um líder. A gente tem uma mania hoje de acreditar que Deus precisa de defesa. Que a gente tem que defender Deus. Isso é contra a lei de Deus. Isso não é de Deus. Isso que você está fazendo desagrada a Deus. Deus não precisa de nós para nada, nem para defender Ele. As pessoas precisam de defensores. Isso está claro na história. Quer um outro exemplo? Abraão. Deus queria destruir lá, acho que Sodoma e Gomorra, destruir algumas cidades. E o que Abraão fala para Deus? Criador, não faça isso. Lá também tem pessoas boas. Então, traça-se um plano para retirar as pessoas boas daquele lugar. Abraão foi a favor das pessoas e falou, Deus, segura sua onda. Então, na nossa própria vida, a gente tem que ter uma dose de falar, Deus, eu não aceito isso mais na minha vida. Mas esse não aceito você já me deu tudo o que eu preciso. Você já me deu todas as ferramentas. E por algum motivo, ou vários motivos, eu não estou usando. Eu não aceito essa vida mais. E conta uma nova história sobre a sua própria vida. Usa a sua vida para contar uma nova história. Perceba, use a sua vida, os seus resultados, para contar uma nova história. Percebe? Então, quarto erro imperdoável é se sentir confortável na escassez. Que loucura que é essa? Quinto, esse também é puxado. É esconder a beleza da própria alma. Pessoal, a força que a gente faz para esconder todo o nosso potencial, a força que a gente faz para esconder toda a beleza que nós temos por dentro, toda a maravilha, toda a magia que a gente tem por dentro, é gigante. Por quê? Porque quase que a maioria de nós foi repreendido, sofreu bullying na infância, todas as vezes que mostrava ser quem realmente é. E nós estamos sendo treinados quanto mais eu esconder a minha verdade, mais feliz eu fico, mais encaixado no mundo eu tô.
E só que a gente não percebe que esse movimento faz com que eu recolha aquilo que eu tenho de único no mundo. A Cabala diz uma coisa: por que Deus conversa com a gente individualmente? Porque cada um de nós carrega uma centelha única dentro de cada um de nós. A centelha que a Roselice carrega é só dela. Não existe ninguém mais no mundo, entre essas quase 10 bilhões de pessoas, que carrega essa mesma centelha. O que isso quer dizer? Que só a Roselice é capaz de colocar essa centelha do Criador, essa força do Criador em ação aonde? Aqui no mundo. Como? Sendo ela mesma. Não tendo medo de colocar a luz dela para brilhar. E isso é com cada um de nós. Se eu tenho medo de vir aqui, porque muitas das coisas que eu falo desagradam muitas pessoas, porque a gente está aí há anos sendo educados de alguma outra forma dentro da espiritualidade. Mas se eu ficar preocupado em agradar, esconder a verdade... Bom, eu recebi essa verdade e sei que mudou minha vida. Me tirou de uma dívida de 300 mil reais, quando as minhas duas empresas faliram, e me colocou num caminho de prosperidade. Mas eu já sei o caminho. Então, eu guardo para mim, eu solto só o que vai agradar as pessoas e eu estou bem, eu continuo próspero, eu estou com a verdade. Você percebe o quanto que é egoísta isso? Parece ser sobrevivência, mas é puro egoísmo. Porque eu quero ser bem recebido por todas as pessoas. Porque independente da área, sempre tem aquela pessoa que vai receber a gente bem, que vai receber o ensinamento que a gente está passando e vai usar e vai transformar a própria vida, mas sempre vão ter aquelas pessoas que vão atacar, os famosos haters, tá? Hater eu tenho pouco, graças a Deus até o momento, mas sempre tem. E no momento em que eu decido conscientemente não querer agradar muito e esconder a minha verdade, eu tô nessa casca. Eu tô nessa casca que esconde a minha beleza. E é uma casca que ela vai querer fazer com que você sinta vergonha de ser quem você é. Medo do que as outras pessoas vão falar sobre você. E perceba o quanto que isso é real. Tem até memes na internet que mostram quando a pessoa decide investir na própria vida, ela passa a ter mais saúde, ela para de beber, ela passa a se exercitar, ela não vai mais em noitada, não passa mais noite em festa. E aí a pessoa começa a falar, nossa, eu tô preocupado com você, você tá muito bitolado. Mas quando essa mesma pessoa estava enchendo a cara, gastando dinheiro com bebida, não se preocupando com os próprios sonhos, não investindo na própria saúde, quem falava alguma coisa? Ninguém. Então, será que é bom a gente não ser julgado pelas pessoas? É uma coisa boa? Não é. Por isso que a Kabbalah fala, você sabe que está fazendo sucesso quando você desperta a inimizade de outras pessoas. Por quê? Quando você faz sucesso, você se torna um alarme, um alerta para quem não está realizando nada. Então, muitos amigos vão sim virar a cara para você, porque a sua simples presença vai dizer para ele o seguinte: ela decidiu dedicar para a vida dela, ele decidiu se dedicar para a vida dele, ele prosperou e isso me incomoda. Por quê? Porque eu não tenho força, eu não sei como começar, eu não sei como agir. E ele está me lembrando que eu estou desperdiçando a minha vida. Então, ele vai se tornar o seu grande hater, o seu grande inimigo. Perceba? Percebe? Então, não tenha medo do julgamento, não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha medo de investir nos seus sonhos, de mudar a sua rotina, de parecer que é um idiota completo, porque você decidiu que você não vai mais tomar cafeína, porque você decidiu que vai se exercitar, porque você decidiu que vai fazer cursos paralelos para saber investir o seu dinheiro, porque você não vai mais gastar dinheiro com festa, você vai criar um fundo de reserva, de emergência, você vai estar completamente focado em dedicar ao seu crescimento. Mas isso, as pessoas tendem a ter uma certa vergonha, porque aí eu vou conversar o quê com as pessoas? Percebe? Quando eu me encontrar com os meus amigos de hoje, o que eu vou falar? É um desafio. É um desafio de quem decide investir em si mesmo. Só que
O primeiro passo é você não esconder mais a sua beleza. É encontrar, ó, e perceba que tudo tem uma, ó, teve uma coisa boa lá na imersão, eu tô no meio da imersão. Pessoal, perceba que todos esses pontos estão conectados. Quando você vive com propósito, você vive com intensidade nas conexões, quando você traz para si a responsabilidade dos seus resultados, e você não se sente mais confortável em estar na escassez, automaticamente você está se conectando com a beleza da sua vida. E você não sente mais vergonha. Um vai desencadeando o outro. Estão todos conectados. Por isso que eu falo que a vida não tem roteiro, a vida tem mapa, e eu estou entregando um mapa. Vai lá para número 1 e encontra o seu propósito, vive o seu propósito, coloca propósito em tudo que você faz. Depois, você vai viver conectado profundamente com esse seu propósito. Depois, você vai assumir a responsabilidade sobre os bons resultados. Depois, você ativa o desconforto da escassez. E aí você não tem mais vergonha de expor a sua beleza para fora. Toda ela. Toda ela. Percebe que tem uma escala, há uma sequência. Se eu falo agora, pessoal, ó, agora, mostra tudo que você tem. Não sinta mais vergonha. A primeira coisa que você faz, esse cara tá louco? Esse cara tá doido. Então, vá seguindo nessa sequência que está sendo ensinada, porque uma casca é retirada, ilumina, e essa luz passa para outra casca que é retirada, e assim vai até que você vai desbloqueando o seu fluxo de prosperidade. Tá? O que nós temos agora? 6, são só 7, tá, pessoal? Igual ontem. A gente está falando sobre como remover aquelas cascas que trabalhamos ontem. Aqui nós temos o seguinte: 6, ação imperdoável, ser ingrato com a vida. Agora, percebe que é muito amplo essa coisa. Tá, como eu posso ser grato com a vida? Pessoal, essa pode doer um pouquinho. Dói em mim. Quando nós não temos disciplina na vida. Quando nós somos indisciplinados, nós estamos sendo ingratos com a vida. Perceba como que era com a relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Como que era? Quando a gente não tinha disciplina na escola, quando a gente não tinha disciplina em alguma coisa, os pais sempre falam: você está sendo ingrato com o dinheiro que eu estou investindo por você, ingrato com o amor que eu estou te dando. Vocês estão conseguindo me ouvir mesmo com a música? Tá dando para ouvir? Maravilha. Estava aqui preocupado. Então, ser grato com a vida significa ter disciplina com a vida. Quanto mais disciplinado você está, mais grato você mostra que é com a dádiva da vida, com o poder da luz. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui uma coisa para vocês. Imagina que essa folha é a vida de vocês. Essa folha representa a vida, a sua vida. Aqui está cheio de luz. Essa folha está completamente cheia de luz. E você quer pegar um pouco dessa luz, ou muito dessa luz. O que você precisa aqui nesse espaço? Você precisa de limite. Delimitar. Quando você delimita um espaço, você consegue captar a luz. Isso chama disciplina. Quando você disciplina a sua vida, tá encerrando uma dinâmica lá. Gente, eu queria vocês aqui nessa imersão com a gente, hein? A próxima eu vou avisar vocês. Pessoal, quando você coloca limite na vida, você está dizendo para ela o seguinte: olha, não só é aqui que você deve vir, para isso que eu estou trabalhando, aonde eu estou colocando a minha disciplina é onde eu quero que você atue luz. Como? Você está dizendo o seguinte: eu estou pronto para receber o máximo de luz possível, porque eu estou me organizando, eu estou me disciplinando para receber muito mais luz. Por isso que pessoas disciplinadas tendem a prosperar muito na vida. Não só pelo fato de ser uma grande ferramenta aqui no mundo do 1% da matéria, como é um sinal claro para a luz de que é ali, é como se fosse uma pista de pouso para a luz.
É ali que ela deve pousar. É ali que você quer que ela atue, que ela nutra. É aquele ponto. Então, é muito importante para que a gente possa prosperar abundantemente dentro da inteligência espiritual, é ser disciplinado. E aí se faça a sua pergunta: como eu posso ser mais disciplinado dentro do meu próprio sonho? É muito importante. E o último, e não menos importante, que é agir com indiferença com a sua alma. Pessoal, esse para mim é tão bonito que eu tenho até que segurar para não chorar. Esse é bonito demais. Por quê? Essa casca, quando ela está atuando, ela retira a nossa paixão pela própria vida. A gente fica apático à nossa própria vida. As coisas já não nos emocionam mais. A gente perde o contato com a paixão, com o fogo da vida. A gente fica, sabe, letárgico. Nada nos emociona mais. E aí, se pergunta uma coisa: qual foi a grande obra feita por alguém que represou as emoções? Qual grande livro, obra de literária, música, sinfonia, filme? Ou foi uma grande obra artística feita por alguém que estava letárgico, estava ali represando as suas emoções? Não existe. As pessoas que criaram grandes coisas na vida, e a gente está falando de grandes obras, mas também de grandes riquezas, são pessoas que não tinham medo das próprias emoções. Mais do que isso, essa pessoa tem uma paixão tão grande pela própria vida que ela está confortável em colocar todas as emoções para fora. Eu coloco primeiro e se der ruim eu conserto depois. Crescer gera bagunça. Depois você organiza. Não tenha medo de colocar suas emoções para fora. Sintoniza com as suas emoções. E hoje a gente são as mesmas verdades que eu falei no primeiro dia da aula. Hoje muitas pessoas falam para a gente dentro da espiritualidade, dentro da filosofia, o seguinte: seja uma pessoa sóbria. Seja uma pessoa que não passe as suas verdadeiras intenções. Oi? Seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa controlada, controle as suas emoções. Oi? Eu quero só que você perceba o seguinte: a comunicação do universo inteira é pelas nossas emoções. Quando eu vou ler o campo de alguém e eu vou falar da vida de alguém que eu nunca vi, eu sou muito assertivo porque eu me conecto emocionalmente com aquela pessoa. Eu sinto o que aquela pessoa sentiu. O universo conversa através das emoções. A famosa língua dos anjos são as emoções. Os anjos falam conosco através das nossas emoções. E depois nós vamos interpretando aquelas emoções, dando palavras para elas. Mas a comunicação vem através de emoção. E aí você quer ser uma pessoa sóbria, uma pessoa que não sente tanto, uma pessoa que quando termina um namoro não sofre tanto, uma pessoa que quando perde grana não sofre tanto. Como é que você vai se revoltar com a escassez? Falando na transformação. E outra, como que você vai gerar muita prosperidade se você está controlando o seu fluxo de conexão com o universo, que é através das emoções? Você não deve controlar as suas emoções, você deve atuar consciente com as suas emoções. É completamente diferente. E, pessoal, apaixonem-se pela sua própria vida. Literalmente, apaixone-se perdidamente pela sua própria vida. Mas é perdidamente. Você deve sentir bem em habitar a própria pele. Se sentir bem em estar na própria vida. Mas bem ainda é pouco. Você deve estar completamente apaixonado pela sua história, por quem você é, a forma com a qual o universo te presenteou com as melhores pessoas. E se hoje elas não estão aí, vai em busca delas. Não se contenta com pouco. Fala, a partir de hoje, eu vou viver a vida que eu mereço, que eu quero viver.
eu vou viver em abundância, eu vou viver em fartura, eu vou ter abundância de alegria, eu vou construir a minha família, eu vou fortalecer os laços com a minha família, eu vou criar riqueza, fluxo abundante de riqueza. Por quê? Porque você pode e merece. Mas você só faz isso quando você tira a sua energia e potencial, coloca em ação, assume tudo isso que a gente vai falando aqui. Assume a sua autorresponsabilidade. Quando você sai da escravidão, você vai, quando você não prende mais a sua beleza dentro de você, quando você se conecta profundamente com você e com as outras pessoas, perceba o seguinte: conexão é conexão. Ninguém consegue se conectar fortemente com alguém se não está conectado fortemente consigo mesmo. Você não consegue se conectar fortemente com o dinheiro, com a abundância, se você não se conectou com as pessoas e nem com você. É um mapa para você poder ir desbloqueando a energia de prosperidade. E quando você ativa esse mapa, escuta o que eu estou falando. Quando você ativa o lado desde o primeiro, não é finalizar ele, não. Quando você ativa esse mapa, você transforma instantaneamente a sua vida. É instantâneo. Você removeu a casca da escravidão, você colocou propósito real na sua vida e você se alimenta do seu propósito. O que é se alimentar? A gente se alimenta de tudo que a gente vê, de tudo que a gente sente pelo nariz, o cheiro, de tudo que a gente prova, tudo que a gente escuta e também de tudo que a gente fala. E é assim que a gente alimenta a nossa alma. Aí com tudo que toca a nossa pele também. Isso alimenta a nossa alma. A gente alimenta a alma pelos 5 sentidos do corpo. Então, quando você tem um propósito, você vai alimentar a sua alma com seus 5 sentidos. Anota isso, eu vou usar os meus 5 sentidos para alimentar minha alma com o meu propósito. Esse é o primeiro. Você já pensou como a sua vida vai mudar, vai transformar a partir do momento em que você coloca para você que pelo menos 1 hora por dia você vai alimentar a sua alma com o seu sonho. Você vai ver um vídeo, você vai ler um livro, você vai falar, você vai dar uma palestra, ou você vai conversar com um grande amigo sobre o seu sonho. Você vai escutar alguém falando sobre como conseguir conquistar o seu sonho. Isso todos os dias da sua vida. Pelo menos 1 horinha. Só essa primeira já muda bastante. Agora imagina você liberando a segunda, a terceira, a quarta, até a sétima. E aqui nós estamos falando de liberação das 7 potências humanas da vida. E se você quiser que eu acompanhe isso com você, faz a aplicação lá da mentoria. Eu vou pedir ao Adriano para mandar o link de novo para o grupo, para que eu possa estar junto com você, atuando, te guiando dentro da sua própria história de vida, dentro das suas forças, das suas fraquezas, das suas qualidades. Eu vou ler o seu campo da luz para te guiar nesse caminho. Eu vou pedir ao Adriano para soltar lá no grupo a aplicação de novo, para que eu possa conversar com quem tem interesse em ter a minha mentoria. Obrigadão, Adri. Porque isso é, de fato, transformador. A primeira remoção da casca já vai transformar completamente a sua vida. E quando você vai de 1 até a 7ª, você está percorrendo as 7 potências divinas da sua alma, para você liberar o máximo potencial da sua própria vida. Se você não conseguir fazer isso sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Se você conseguir fazer sozinho, você vai mudar a sua vida. É prosperidade que não termina. E prosperidade não fala só de dinheiro. É prosperidade, é alegria, é saúde, é ter alguém com quem compartilhar. É não só ter dinheiro em conta, mas também poder usufruir desse dinheiro, ter tempo para usufruir. Tá aí o mapa na mão de vocês. Acabei de entregar o mapa, a riqueza da vida. Quando eu falei, no final vamos ter uma mentoria, mas esses 7 dias eu vou entregar muito conteúdo e transformador, eu acabei de entregar para você o mapa. Tudo que eu vou me propor no final é ser o seu guia nesse mapa. Usar todo o conhecimento que eu tenho de Cabala, todo o conhecimento que eu apliquei na minha vida, tudo isso que eu tenho para direcionar para a sua vida específica. Mas o mapa está aí, pessoal. Esse é o mapa. Aplica isso na sua vida. Dedica. Lembra que eu falei? Não se economiza em aplicar as ferramentas que eu vou entregar, porque essas ferramentas que eu estou entregando, elas têm o poder de transformar a sua vida instantaneamente. Porque no momento em que você faz lá a primeira, bater na tecla da primeira, você vive com propósito, e você passa a ver de propósito,
você já não é mais a mesma pessoa, você conectou a sua alma, o seu destino com o seu propósito, ali, naquele momento. E assim, consecutivamente, com cada uma dessas ações. Evite fazer as ações que são imperdoáveis e já sabe quais são as ações que você tem que fazer para fortalecer o seu espírito e a sua vida. Tá aí, tá entregue. Essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Esse mapa é realmente transformador. Aplica sem medo. É uma sabedoria milenar. São 5.000 anos de sabedoria entregues aí na sua mão. Entregues na sua mão. Eu vou botar depois no grupo qual é a esfera da árvore da vida que a gente trabalhou hoje, o nome delas. A gente disse que amou a aula, gratidão. Eu vou colocar o nome das esferas da vida para que vocês possam ter capacidade de pesquisar, de conhecer mais, de se aprofundar nesse tema. Eu vou colocar lá no grupo para que vocês possam aprofundar nisso. E, pessoal, agradeço demais vocês terem separado um sábado para estar aqui comigo, para a gente poder... Eu falo e é verdade, eu aprendo enquanto eu estou aqui com vocês, eu estou aprendendo, eu estou fortalecendo a minha paixão pela vida. Eu estou me apaixonando um pouquinho mais pela minha vida porque eu estou vendo vocês aqui comigo. Isso não tem preço. Muito obrigado pela existência de vocês, pelo carinho de vocês, e até amanhã com mais uma aula. Até mais, tchau, tchau.